Olá, meu nome é Silvia, eu sou aluna de licenciatura em matemática da Uninter, no Polo Videira, Santa Catarina. Essa apresentação do meu portfólio sobre desastres naturais e matemática. Então, os objetivos desse trabalho são compreender o que significa um desastre natural e quais são as suas possíveis causas, aprofundar o conhecimento sobre o deslizamento de massas, áreas de risco e prevenção desses desastres e difundir informações sobre a atuação do projeto GIDES no município de Blumenau. O que são desastres naturais? Eles são acontecimentos violentos que estão além do controle humano porque eles são causados pelas forças da natureza, né? Então, há vários tipos de desastres naturais. Eu coloquei algumas fotos aqui de tornados, avalanches, terremotos, secas, deslizamento de terra, tsunamis, enfim. Essas causas podem ser, então, relacionadas com a dinâmica interna ou externa da Terra. Se forem eventos de fenômenos internos, pode ser pela movimentação das placas tectônicas, que vai ter reflexo na superfície e pode gerar, então, terremotos, maremotos, tsunamis e atividade vulcânica, ou de origem externa, gerada pela dinâmica atmosférica, que pode causar, então, tempestades, tornados, secas, inundações, ressacas, vendavais, etc. Em ambos esses casos, pode ser agravado pela atuação inadequada do homem. Especificamente foi pedido que a gente falasse sobre deslizamento de terra, né? Então, ele é um desastre natural classificado como geológico e ele é um fenômeno provocado pelo escorregamento de materiais sólidos, que pode ser vegetação, solo, rocha, materiais de construção, enfim, o que for encontrado pelo caminho, né? Ao longo de terrenos inclinados, que são as chamadas encostas, e geralmente numa área de relevo acidentado, onde foi retirada a vegetação original, né, a cobertura de vegetação que tinha e que impedia que esses materiais descessem, né? E geralmente a vegetação também impede que a água escorra com tanta velocidade através das suas raízes. Diferente da erosão, né, o deslizamento ele carrega uma grande quantidade de massa a uma grande velocidade, né? Então aqui eu selecionei algumas fotos dos deslizamentos que aconteceram em 2008 no município de Blumenau, que pediu que a gente analisasse, então, focasse nos deslizamentos que aconteceram em Blumenau em novembro de 2008 e na região serrana do Rio de Janeiro, no município de Petrópolis e Nova Friburgo em 2011, em janeiro de 2011. Então, eu selecionei Blumenau, já que eu sou de Santa Catarina, eu foquei mais na parte aqui do município de Blumenau. Previsão e prevenção. Então, é impossível você prever os desastres naturais, porque eles estão fora do controle do ser humano, né? Mas a única maneira, ou a melhor maneira que tem de você prever é estudar os que já aconteceram. E a única coisa também que você pode fazer, de repente, é você reduzir os efeitos que eles têm sobre as pessoas e os locais que eles atingem. E existem três maneiras de você fazer isso. A primeira maneira é você se preparar para esses possíveis desastres, geralmente os que acontecem com mais frequência na sua região. Assim como o Japão se prepara para os terremotos, construindo prédios que resistem aos abalos, ou os Estados Unidos ali no cinturão dos tornados, que todas as casas têm abrigos subterrâneos para as pessoas se abrigarem, ou o Havaí, que constrói nos 2 primeiros andares de qualquer prédio, eles fazem as paredes com tijolos vazados, que se ocorrer uma tsunami, a água consegue passar sem destruir. Então, são maneiras de você se preparar. Evitá-los quando possível. Então, o que seria você evitar um desastre natural? Você preservar a vegetação das encostas, né? Não retirar essa vegetação para que não cause um deslizamento de terra ou uma avalanche nos locais que tem neve. Você preservar as margens dos rios, redirecionar, por exemplo, as águas das chuvas para longe da cidade para evitar enchentes, né? Isso seria você evitar um possível desastre. E reduzir o impacto dos desastres sobre as pessoas. De que maneira? Existem duas maneiras. Primeiro, você criar um sistema de alertas, né, com alarmes, que avisaria as pessoas com antecedência, para que elas tivessem pelo menos de 1 a 2 minutos para se preparar, ou até mesmo para sair do local.
e criando agências humanitárias, né, que ajudam a resolver os problemas causados pelos desastres, com campanhas de arrecadação de alimentos, móveis, comida, enfim, o que for necessário, né. E tem também a campanha de preservação a desastres, que é o Julho Laranja, que é utilizado no município de Blumenau, que eu coloquei aqui o folhetinho da campanha que eles fazem nos meses de julho. E onde que entra a matemática nisso tudo, né? Então, a matemática é essencial para a gente compreender o problema e ter a percepção do risco. É fundamental também para estimar as perdas e os danos do desastre e também para calcular, por exemplo, quanto que o município vai precisar para ser reconstruído depois de um desastre natural. Projeto GIDES. Então, o projeto GIDES foi um projeto em parceria com o governo do Japão e que teve como municípios pilotos, então, os municípios de Nova Friburgo e Petrópolis, no Rio de Janeiro, e de Blumenau, aqui em Santa Catarina, onde nessa parceria com o Japão, nos anos de 2013 a 2017, pessoas aqui do Brasil, da Defesa Civil, foram para o Japão para receber treinamento e ter toda essa parte dessa tecnologia à disposição para fazer mapeamento das áreas de risco, estudo de urbanização consciente, toda essa parte de sistema de alertas, para que pudesse, então, criar um centro de monitoramento e alarmes para que a população pudesse estar preparada tanto na prevenção como depois que acontecesse, quais as medidas que deveriam ser tomadas para lidar melhor com essa situação de desastres, principalmente na questão dos deslizamentos de terra. Então, esse projeto ele está centrado em 5 grandes eixos, que são a avaliação e mapeamento das áreas de perigo e risco, monitoramento e alerta, obras de prevenção, planejamento da expansão urbana em áreas com suscetibilidade a movimentos de massa e planejamento dos planos de contingência. E quando acabou esse projeto em 2017, foram deixados pelo menos mais de 20 centros de mapeamento e alerta no estado de Santa Catarina. Pesquisei mais a questão aqui de Santa Catarina, não vi tanto a questão do Rio de Janeiro. Foi pedido também que a gente falasse um pouco sobre algum desastre natural que tivesse acontecido no nosso município, e eu falei então um pouco da enchente de 1983, que atingiu 135 municípios do estado, né, de todo o Vale do Rio do Peixe, deixando 198 mil desabrigados, pelo menos 48 mortos, que na verdade eles não têm um relatório certo da quantidade de mortos, e chegou a 32 dias de isolamento total das cidades, porque não tinha estrada, não tinha ponte, não tinha nada que ligasse esses municípios, a gente estava totalmente isolado. Eu digo a gente porque foi aqui em Videira, eu também fiz parte desse desastre, né? Eu estudava no Adelina Regis, que a gente ficou, acho que uns 3 meses sem aula, porque todas as pessoas que ficaram desabrigadas foram alojadas nos colégios, né? Nas escolas, então a gente não teve aula por um longo período. E foi decretado o estado de calamidade pública no estado inteiro de Santa Catarina. Eu selecionei 2 fotos aqui que para mim são bem marcantes. Essa foto, para quem conhece Videira, aqui é a rua Pedro Andreassa, tá? A rua da Caixa Econômica. Aqui começa o terreno da Caixa Econômica. Então aqui é aquela loja de 1,99, que era a antiga André Mar, não sei como é que é o nome agora. E aqui tem várias lojinhas e aqui tem a entrada do estacionamento do shopping, do Videira Shopping, para quem conhece, tá? Essa daqui era a oficina do meu pai. Aqui a água já tinha baixado bastante, mais de 1 metro aqui já tinha baixado, tá? Porque ela chegou aqui assim no teto, que era a oficina do meu pai. A gente perdeu tudo, tá? Por isso que essa foto é bem marcante para mim. Então era o pátio da oficina, as 2 portas da oficina onde os carros entravam para conserto, aqui era o escritório e a seção de peças, tá? Isso daqui a gente perdeu tudo. E essa foto, então, que é a origem da Vila Verde, né? Que aqui em Videira muita gente não sabe disso, mas o exército veio para cá. E quando as famílias foram retiradas dos colégios, elas precisavam ir para algum lugar, né? Então, foi pego um terreno muito grande aqui em Videira, e o exército montou várias barracas, né?
aquelas barracas verdes do exército para as famílias começarem a morar, porque elas não tinham casa, não tinham nada. Então era um grande terreno com um monte de barraca verde, né? E o pessoal começou a chamar de Vila Verde, né? A Vila Verde, e ficou até hoje o que a gente conhece como Vila Verde. Essa é a origem da Vila Verde. Então esse foi o meu portfólio, pelo menos a apresentação em vídeo, né? Espero que vocês gostem. Se tiverem algum comentário, alguma pergunta para deixar, eu agradeço.